Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar do BSI Brasil. Eu sou o Bruno, responsável pelos canais de marketing do BSI e vou acompanhar vocês durante essa próxima hora. Junto comigo, nosso diretor de vendas para Assurance, Leonardo Fernandes, responsável pela apresentação da tarde de hoje. Antes da gente iniciar, eu queria repassar alguns detalhes importantes com vocês. O primeiro deles é que do lado esquerdo da tela de vocês existe uma área de chat. Vocês podem utilizar esse recurso para nos enviar dúvidas durante a apresentação. Nós faremos o possível para que essas perguntas sejam respondidas durante a apresentação do webinar, mas caso não seja possível, nós compilaremos as perguntas e enviaremos as respostas por e-mail após a apresentação. O webinar está previsto para ter a duração de 1 hora e vai falar sobre o inventário de gases de efeito estufa e as regras aqui no Brasil. Antes da gente dar início, alguns outros detalhes importantes. O primeiro é que caso vocês tenham algum problema com o áudio de vocês, no topo da tela tem um botão de pausa, vocês podem pressionar e pressionar novamente para que o áudio recarregue. Caso continue com o problema, vocês podem tentar recarregar a página. Tá? Então, apertando a tecla F5 do seu teclado, o teu navegador ele recarrega e você reconecta com o nosso áudio. Ok? Então, sem tomar muito tempo de vocês, eu vou já passar a palavra para o Leonardo, que vai iniciar com uma breve apresentação do BSI e, na sequência, o tema principal. Tá. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Eu gostaria novamente de agradecer a participação aí em nome do BSI. Vou repassar para vocês rapidamente aqui a nossa agenda de hoje. Como o Bruno falou, falar rapidamente sobre o BSI e aí sim a gente entrar na parte de inventário de gases de efeito estufa com alguns conceitos básicos, alguns cenários no Brasil sobre o tema e a nossa metodologia, nosso trabalho de verificação de inventários. Tá? O BSI é uma empresa global, que tem em torno de 86 mil clientes operando em 193 países. A gente tem negócio com 49% das maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Nós temos aí cerca de 75% das 100 maiores empresas britânicas são clientes do BSI. 77% das 225 maiores empresas listadas na Bolsa de Tóquio são clientes do BSI, e na parte de fabricantes de dispositivos médicos a gente tem negócios em torno de 23 dos 25 maiores fabricantes. E além disso, das maiores empresas, as melhores empresas para se trabalhar conforme o Glassdoor, 50% são clientes do BSI e o BSI também faz parte dessa classificação como melhores empresas para se trabalhar no mundo. O BSI foi criado para ajudar aí a indústria, então ele foi feito para poder ajudar o público a melhorar, padronizar e simplificar sistemas de negócio. Todo o lucro é reinvestido no próprio BSI, então o BSI não tem ações abertas em bolsas de valores e nós temos que reinvestir o nosso lucro através de qualificação de equipe, requalificação de equipe, ampliação de equipe ou aquisições. E a gente é uma empresa independente de qualquer tipo de influência externa, porque o nosso negócio basicamente é vender credibilidade. O BSI desenvolveu quase 40 mil normas desde 1901. Uma curiosidade para vocês, a ISO detém cerca de 20 mil normas, mais ou menos, o acervo da ISO. O BSI tem quase o dobro aí do que a ISO detém. Hoje a gente trabalha com mais de 12 mil especialistas, né, para ajudar as empresas aí na padronização de seus processos. Foi criado em 1901, né, e a primeira norma que o BSI criou foi uma norma para padronizar o tipo de trilho de bonde, né? Uma questão que no Brasil a gente tem muito problema,
porque as bitolas da linha férrea no Brasil não são padronizadas, ou seja, é necessário fazer alguns transbordos, por exemplo, para escoar uma soja do Mato Grosso até o Porto de Santos, por exemplo. O BSI desenvolveu as principais normas hoje vigentes no mundo, né? Sempre quando vocês verem uma norma começada por BS, né, significa British Standard, é uma norma criada pelo BSI. Então, basicamente, 8 anos antes da primeira publicação da ISO 9000, o BSI criou a BS 5750, que foi base completa para fazer a primeira ISO 9000, né? E as demais normas aí, ISO 13485, que é uma norma de qualidade de dispositivos médicos, a IATF 16949, que é a norma de qualidade automotiva, e S9100, que é a norma de qualidade no setor aeroespacial, vieram das normas do BSI. E assim sucessivamente, a BS 7750 dando suporte para 14.000, a BS 8800, que virou OUSA 18001 agora, e a ISO 45001, né? E além disso, a BS 7799, que foi a base para a ISO 27000, tá? O BSI possui funcionários do BSI em todos os comitês da ISO dessas normas. E aqui para vocês um resumo rápido para a gente poder finalizar essa parte corporativa, né? O que o BSI pode ajudar as empresas, né? A gente ajuda as empresas através de treinamento, certificação, auditoria, software que apoia a gestão e toda a parte de normas e conhecimento. Então, esse é o BSI de ponta a ponta, e a ideia desse webinar é somente fazer uma breve apresentação para quem não conhece o BSI. Antes da gente dar continuidade ao nosso assunto principal, eu vou pedir a vocês para poder responderem as questões que estão aí, né? Por favor, vocês podem responder aí. Vamos dar mais alguns segundos aí para o pessoal complementar. Ok. Então, os resultados aqui, a gente tem dos participantes de hoje desse webinar, 15% publicam aí, 18%, está contínuo aí, fazem a verificação em torno de 15%, ainda não faz, mas planeja em torno de 26%, ainda não faz nada, não tem nada planejado em torno de 3,7%, e não tem conhecimento sobre o tema em torno de 37%, tá? Obrigado aí pela participação de vocês, e eu vou começar falando um pouquinho de conceitos básicos. Então, esse pessoal que já faz inventário ou faz a verificação de inventário, eu vou tentar fazer um alinhamento com os demais que não têm tanto conhecimento sobre o assunto. Então, falar rapidamente de conceitos básicos, tá? O gás de efeito estufa, basicamente, o conceito básico aqui de gás de efeito estufa, o efeito estufa é o seguinte: se vocês verificarem nessa figura, o Sol ele irradia calor para a Terra. A Terra absorve parte do calor e ela deve o quê? Dissipar esse calor que não é absorvido, que seria aí a linha B, tá? O que acontece dos gases de efeito estufa, eles formam o quê? Uma camada onde não se deixa dissipar o calor que a Terra não absorveu. Dessa forma ele retorna e vai aumentando o quê? A média de temperatura global. Então, basicamente, o Sol irradia esse calor, a Terra absorve, e na hora de devolver o calor não absorvido, que não é necessário, o gás de efeito estufa ele forma o quê? Uma camada que não deixa dissipar esse calor. Por isso que a gente tem o aquecimento global que está acontecendo aí.
Perdão. Primeira questão aí em relação aos gases, né? Muitas organizações são certificadas ISO 14000 e também tem a parte de legislação ambiental, perdão, e precisam fazer controle dos gases poluentes. Não é para se confundir gás poluente com gás de efeito estufa. Os gases de efeito estufa que são contabilizados são o gás carbônico, o CO2, o metano, o CH4, o N2O, os CFCs, os HCFCs, o CF4 e o SF6. Então não confundam os gases convencionais que são controlados, que são gases poluentes, com os gases de efeito estufa. Toda a base de reporte de emissões de gases de efeito estufa, ela é feita como tonelada de carbono equivalente, tonelada de CO2. Então, se vocês puderem acompanhar o potencial de aquecimento global, a base 1, que é a primeira linha, é relacionada ao dióxido de carbono, ao CO2. Tá? Então, como é que é feito isso? Se eu tenho 1 tonelada de CH4, que é a linha 2, ele equivale a 21 vezes o potencial do CO2. Então, como eu reportaria 1 tonelada de CH4? Eu reportaria ela como 21 toneladas de carbono equivalente. Todos os inventários no mundo inteiro são reportados sempre em CO2 equivalente. Então, independente de qual seja o gás, incluindo o CO2, eles são reportados relacionados sempre nessa base. Aí você consegue ter um comparativo entre as organizações, consegue estipular metas de redução de emissão. Então, verifiquem que na última linha, onde a gente tem lá o CF6, o potencial de aquecimento é 23.900 vezes maior do que o CO2. Né? É muito comum vocês verem em aterros sanitários a queima, né, dos resíduos. Né? Você vai queimando e transformando em CO2, que ele tem o quê? Um menor potencial de aquecimento global. Tá? Então, sempre são inventariados os gases de efeito estufa, mas sempre convertidos à base de carbono equivalente. Tá? No próximo slide, a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de escopos. Tá? Além dos gases que eu citei, que são de gases de efeito estufa, o inventário de gases de efeito estufa ele é separado em escopos. O escopo 1 é o que a gente chama de emissões diretas, né? São aquelas emissões feitas, né, ou de responsabilidade exclusiva da minha empresa. Então, são máquinas, recursos estacionários, a parte de tratamento de resíduos e assim por diante. Emissões positivas de equipamentos e por aí vai. Ou seja, tudo que está dentro do meu muro, ou seja, que eu tenho essa emissão. O escopo 2 nós chamamos de emissões indiretas, ou seja, a energia elétrica que eu compro, eventualmente alguma utilidade que eu compro, como a parte toda de vapor que pode ser externa da minha organização. Então, relacionado sempre a emissões fora da minha empresa, para geração desse escopo 2, mas que são utilizados na minha empresa. E o escopo 3, ele fala das emissões de terceiros, ou seja, viagens que a empresa faz, frota de veículos externa, transporte de funcionários e assim por diante. Então, só repassando novamente esse conceito, que é um conceito importante. O inventário de gases de efeito estufa ele é dividido por escopos. O escopo 1, emissões diretas, são emissões da organização. O escopo 2, que é emissões indiretas, que são emissões oriundas fora da organização, e emissões de terceiros, né, o escopo 3, que basicamente relacionada aí a transporte de funcionários. Também existe muita questão de logística reversa, transporte de resíduos para aterros e por aí vai. Dando continuidade aos conceitos básicos aí do gás de efeito estufa, sempre quando eu vou fazer o meu inventário, eu tenho que definir um ano base. Né? O que é o ano base? O ano base
é um marco de emissões históricas da minha organização. A partir do ano base é que eu vou o quê? Determinar reduções ou controles na emissão de gás de efeito estufa. Por exemplo, eu tenho que, o meu ano 1, eu tenho uma emissão de 200 toneladas de carbono por produto acabado, tá? 200 toneladas de carbono equivalente por produto acabado. Esse é o meu ano base. A partir daí, eu vou colocar o quê? Indicadores para fazer a redução daquela emissão por unidade produzida, tá? Isso pode ser feito através histórico, através de benchmark, mas tem que ser feito o quê? A definição desse ano base, tá? O ano base não significa que você está ali fadado a não ter uma ampliação. Vou dar um exemplo para vocês de uma montadora automotiva. A montadora ela tinha o processo de pintura terceirizado, tá? E ela fez o ano base dela em 2014, onde não existia o processo de pintura. O processo de pintura era externo da organização. Então ela tinha 200 toneladas de carbono equivalente por produto acabado. O que aconteceu? Em 2016, ela trouxe a planta de pintura para o site, né, para o site produtivo. Ou seja, houve um aumento de emissão por estar agregando um novo processo. Dessa forma, o ano base dela mudou. Então, assim, ela começou a ter 250 toneladas de carbono equivalente emitido por unidade produzida. Não significa que ela não está trabalhando no controle e redução das emissões, mas significa que ela o quê? Ela ampliou as suas atividades e por isso teve uma questão relacionada aí ao aumento de tonelada de carbono equivalente para o produto acabado, tá? Então, o conceito de inventário não significa que você deve parar a produção, mas sim que você pode ter um aumento de emissão, mas sempre buscar o quê? A redução da emissão por unidade produzida, tá ok? Tem uma dúvida aqui da Luana, né? Se o transporte de produto acabado entra em qual escopo, né? O transporte de produto acabado, ele basicamente vai entrar no escopo 3, tá? Onde você faz o transporte. Só precisa entender se é sua responsabilidade ou não. Se esse material for retirado pelo cliente, não é sua responsabilidade, tá? Isso vale também para a parte de logística reversa, onde você deve trazer o processo. Se não for frota própria, for um terceiro, já está na mesma linha. Ele é uma atividade externa à sua empresa. As emissões são contabilizadas da saída da tua organização até o destino final. Cenários aí que nós temos, né? Então, muitas pessoas que participam nos webinars e algumas reuniões ou palestras que o BSI faz, recebem muito questionamento em relação a por que colocar isso na agenda. Eu tenho outras prioridades, eu tenho que trabalhar em cima de outras prioridades do que ter que inventariar e ter que trabalhar em reduções, tá? Eu vou mostrar para vocês nesse mapa que o Brasil já tem diversas atividades relacionadas a gás de efeito estufa, diversas legislações, diversas metas já definidas por estado. Então, basicamente, nós temos pouquíssimos estados que não há iniciativa e alguns estados onde já tem uma meta definida, inclusive legislação. Ou seja, nós não podemos, de forma alguma, tirar da agenda essa questão. E aqui para frente eu vou mostrar para vocês alguns cenários em estados onde já se tem exatamente a legislação aplicada e que não inventariar e não controlar as suas emissões pode ser o quê? Uma lacuna junto ao órgão ambiental e pode impactar na licença de operação e assim sucessivamente. Tá ok? Aqui é o saldo de emissões, né? Então,
a grande maioria dos estados brasileiros emitem mais do que removem. Lógico que a área da região amazônica ela tem um maior sequestro de carbono por conta da floresta, mas verifique que o impacto que as áreas brasileiras densamente industrializadas têm, e eu peço que vocês atentem aí ao estado do Mato Grosso, ao estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, onde você tem a pecuária extensiva, onde há um grande volume de emissões de gás de efeito estufa. Porque você tem em duas linhas, você tem a parte do desmatamento, que você reduz o sequestro de carbono, e depois a parte da pecuária, tá? Onde o gado tem um grande potencial aí, os dejetos do gado têm um grande potencial para a emissão de gás de efeito estufa, tá? Algumas fazendas trabalham armazenando o esterco para poder fazer biogás e com isso diminuir o impacto. Mas a grande maioria na pecuária extensiva é gado em campo aberto, então não há esse tipo de controle. Em confinamento isso é mais comum. No próximo slide eu mostro para vocês por região, né, quais são as principais fontes de gás de efeito estufa. Então, como eu falei para vocês, né, a agropecuária e o uso do solo muito forte na região centro-oeste, né, e no sudeste muito mais a parte industrial e a parte de energia. Então aí a gente tem aí agropecuária, o metano, que é gerado da digestão dos ruminantes, que eu comentei com vocês, dos dejetos e esterco. O uso do solo, o desmatamento e a queima, né, e também decomposição das árvores. A energia, a queima de combustíveis para transporte e produção de eletricidade. Então, são as plantas aí que você tem aí com a geração de termoelétrica. A parte de indústria, que é a parte química e produção de metais, né, que são grandes consumidores de energia e também grandes emissores. E a parte de resíduos, a queima para tratamento de resíduos. Tá ok? Aqui mostra efetivamente o impacto que se tem no Brasil em relação às mudanças climáticas. Então, assim, gente, não há como retirar da agenda das organizações de vocês a questão de mudança climática. Então, a gente tem um cenário onde a Amazônia vai ter um aumento na sua temperatura e uma redução na chuva. Isso vai totalmente de encontro com o que é o normal lá. A gente sabe que a Amazônia é uma região onde tem grande índice de chuva, né? E a temperatura na floresta é mais amena. Mas com o desmatamento e com as emissões há uma inversão, tá? Da mesma forma, no Nordeste, onde você já tem um problema de chuva mal distribuída, você vai ter uma redução de chuva e uma região muito quente vai ter ainda mais um aumento da temperatura, né? Da mesma forma, quando você pega a questão da Mata Atlântica, que envolve o Sul e o Sudeste, você vai ter o quê? Um aumento da temperatura e um aumento de chuvas. É por isso que cada vez mais a gente vê mais enchentes, vê mais problema de calor e por aí vai. Isso é tudo relacionado ao efeito dos gases de efeito estufa. Ou seja, lembrando aquela primeira figura do conceito básico, a Terra absorve uma parte, quando devolve, não consegue devolver o que deveria devolver por conta da camada de gás de efeito estufa. Isso retorna e a gente tem o quê? O aquecimento global. Cenário Brasil, mudanças climáticas. Em novembro de 2019, se teve um evento relacionado à Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, né? Isso foi realizado em Recife, né? E dela saiu o quê? A Declaração de Recife. Eu só compilei basicamente alguns compromissos, né? Onde as organizações que vão estar
envolvidas ou vão ter aderência a essa declaração de Recife, estão assumindo publicamente o compromisso de ajudar a redução da média global em 1,5 graus Celsius, tá? Parece pouco, gente, mas isso para o meio ambiente, para a fauna e para a flora, é um impacto muito grande. Nós, humanos, conseguimos aí comprar nossos ar-condicionados, nos proteger da chuva, mas isso tem um impacto muito grande. A questão de reduzir isso, esse compromisso, tem um impacto bem positivo, né? Então, além disso, as lideranças empresariais vão definir gestores para efetivamente dar a devida urgência na agenda, porque o aquecimento climático ele vem de forma galopante, né? Além disso, assumir o compromisso de zerar todo e qualquer desmatamento ilegal, né? O desmatamento ilegal, como eu falei para vocês, ele tem um efeito devastador, porque você tem emissões relacionadas à decomposição de árvore, você tem menos sequestro de carbono e geralmente essas derrubadas são feitas para trabalhar em pecuária extensiva, né? Além disso, investir, ter um plano de investimento para a gestão de mudanças climáticas, trabalhar efetivamente para potencializar o mercado. Então, além de ter um impacto positivo ao meio ambiente, há uma possibilidade real de negócio. Já está bem adiantado aqui no Brasil a questão de mercado local de crédito de carbono, onde empresas que consigam reduzir suas emissões poderão comercializar seus créditos junto a empresas que não conseguem fazer reduções. Isso é bem interessante, tá? E, efetivamente, trabalhar fortemente no mercado financeiro para que isso aconteça. Então, isso é um cenário de 2019, aconteceu no final do ano passado e o assunto está efetivamente na agenda. Vou passar para vocês o cenário do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro existe uma resolução do INEA. Para quem não é do Rio de Janeiro, o INEA é o órgão ambiental do Rio de Janeiro. É o INEA 64, que foi publicado em 2012, onde ele preconiza que as organizações devem publicar e verificar os seus inventários de emissão. E para isso, os escopos que são obrigatórios, lembrando que aquilo que eu falei para vocês, o escopo 1, emissões diretas, escopo 2, emissões indiretas e escopo 3, emissões de terceiros. Obrigatoriamente deve ser emitido um inventário abrangendo o escopo 1 e o escopo 2, tá? E se tem um prazo, né? Essas empresas devem publicar a cada último dia útil de junho. O não envio disso lá no Rio de Janeiro é uma pendência junto ao órgão ambiental, tá? Então a gente está saltando do voluntário para o mandatório. Então a gente tem uma legislação. E o INEA, isso não é aplicável para todas as organizações. Nessa resolução do INEA, eles citam quais são os setores obrigatórios. Então, aterros sanitários, estação de tratamento de esgotos, a indústria petroquímica, a indústria de petróleo, a indústria química, produção de alumínio, produção de cerâmica, produção de cimento, produção de vidro, siderurgia, termoelétrica, combustível fóssil, como eu comentei com vocês, a geração de energia através de termoelétrica e toda a parte de unidade de processamento de gás natural. Então, para esses segmentos, o INEA preconiza, sim, que se tenha a publicação e a verificação por uma parte independente qualificada. O Cleiton está fazendo uma pergunta aqui. Para São Paulo ainda não existe obrigatoriedade de apresentação do inventário. Cleiton, aguarda só um minuto que é o próximo slide, já vou te responder. Então, o cenário de São Paulo, sim, existe uma decisão de diretoria da CETESB. Para quem não é de São Paulo, a CETESB é o órgão ambiental, publicada por coincidência em 2012, junto com a do INEA, onde ela preconiza que as organizações devem enviar seus inventários para a CETESB
Da mesma forma que o INEA é requisitado somente o escopo 1 e o escopo 2, tá? O prazo varia de ano a ano. Geralmente a CETESB, pela essa decisão de diretoria, o prazo seria o último dia de abril, tá? Mas isso vem variando ano a ano, tá? E não enviar o inventário significa uma pendência junto ao órgão ambiental, tá? Diferente do INEA, não há, Cleiton, na verdade, obrigatoriedade de verificação de terceira parte, mas é necessário ser emitido isso, tá? Sheila está perguntando se tem alguma obrigatoriedade para o estado de Minas Gerais. Sheila, eu não tenho isso aqui de cabeça, posso fazer uma pesquisa. Ao final do webinar tem os meus contatos. Depois você, por favor, passe um e-mail para a gente, ou a gente dá uma olhada na lista de participantes e eu vou buscar informações, tá? Vou aqui dar continuidade. Então, o Cleiton perguntou, Cleiton, existem setores. A obrigatoriedade não são para todas as organizações. Então, o cenário de São Paulo é muito parecido com o do Rio de Janeiro, só que a CETESB meio que quebrou os setores. Então, lá quando a gente fala em petroquímica ou fala em indústria química no INEA, aqui sim, né, se está trabalhando com uma coisa um pouco mais definida. Então, por exemplo, a parte de siderurgia, ele fala capacidade maior que 22 mil toneladas, a parte de metais ferrosos acima de 7.500 e por aí vai, né? Então, ele tem em torno de 29 setores e o grande problema, minha gente, é que esse 29º setor, ele fala aqueles que a CETESB julgar relevante. Então, nós temos relatos aqui de clientes do estado de São Paulo, quando vão renovar a licença de operação ou vão efetivamente fazer alguma alteração, alguma ampliação, a CETESB vem pedir a questão de emissão do seu inventário. Então, como eu falei para vocês, a gente não tem como tirar da agenda esse assunto, porque há-se várias ações em andamento em todo o país e você tem o cenário de São Paulo e Rio de Janeiro, legislações, tá? Deixa eu ver algumas questões aqui. O Fabrício colocou como a gente lida com a propagação do negociacismo a respeito de mudanças climáticas, inclusive pelo próprio governo, né? E se a gente contabiliza alguns resultados negativos em relação a essa realidade. O que acontece, Fabrício, existem essas leis, né? E nós somos um órgão verificador qualificado pela CEGEC do Inmetro para poder fazer isso. Então, a gente trabalha alinhado e a gente vem desenvolvendo várias verificações aí desde 2013, onde a gente teve a nossa acreditação. Então, significa o seguinte, independente do que o governo está preconizando ou não, existem legislações. E não atender à legislação é um problema de compliance legal. Então, a gente não está tendo nenhum tipo de resultado negativo, porque as empresas continuam fazendo e a gente continua verificando, tá? Alexandre, o Jefferson Alexandre fez uma questão, será que tem fiscalização desses órgãos? Estou entendendo que você está falando do INEA e da CETESB. Na verdade, eles são órgãos públicos, eles são os órgãos de fiscalização. Isso é parte do governo do estado do Rio de Janeiro e do governo de São Paulo para poder fazer isso. Vamos à frente, a gente tem agora, vou falar para vocês, falei do cenário do Rio de Janeiro, do INEA, o cenário de São Paulo, que são dois cenários onde é mandatório que seja gerenciado naqueles setores que eu comentei a parte de emissão de inventários,
E nós temos o quê? Um programa voluntário, né? O programa brasileiro GHG Protocol, tá? O GHG Protocol, ele é oriundo do Reino Unido, né? E através aí da Fundação Getúlio Vargas, através do GES, que é o Centro Empresarial de Sustentabilidade, foi adaptado ao Brasil, né? O GHG Protocol nada mais é que um grande banco de dados onde você converte todas as suas fontes de emissão em tonelada de carbono equivalente. É o que a gente chama de fator de conversão. Então, por exemplo, quando eu tenho lá inventariar que eu gasto 10 mil quilowatts hora por ano, né? E eu tenho o quê? No GHG Protocol Brasil, eu tenho o quê? Uma ferramenta que vai pegar um fator de conversão, onde eu vou pegar o quilowatt e vou converter em tonelada de carbono equivalente. A mesma coisa serve, por exemplo, para litragem de diesel. Eu pego a litragem de diesel e converto isso para tonelada de carbono equivalente. Sempre nós vamos ter o quê? As emissões contabilizadas em tonelada de carbono equivalente. Tá? Falando um pouquinho do GHG Protocol, né? O programa brasileiro. Eu peguei esse dado atualizado ontem, né? Ele é um programa de adesão voluntária. Ele tem o último inventário de 2018, 138 organizações participaram, né? Emitiram os seus inventários. Desde 2008, quando foram criados, nós temos cerca de 1.179 inventários publicados. Ele tem a obrigatoriedade que seja feito o escopo 1 e o escopo 2, as emissões diretas e indiretas, e opcionalmente a organização pode colocar o escopo 3. O processo de adesão é anual e ele se inicia no mês de setembro do ano anterior. Então, para essa rodada, as empresas que querem publicar seus inventários iniciaram o processo em setembro, mas existem algumas exceções gerenciadas diretamente com o gestor do programa. Tá? O prazo de entrega do inventário verificado por terceira parte, ele acontece a todo dia 15 ou 31 de maio de cada ano. Existe uma plataforma pública, onde vocês, acessando o site do programa GHG Protocol, vão ter acesso a diversos inventários e poderão aí, isso é de domínio público, então vocês podem aí ver como é que é montado o inventário. O programa, ele tem 3 categorias, tá? A categoria bronze do programa do GHG Protocol é quando uma empresa publica parcialmente as suas emissões, né? Ou seja, ela não inclui todas as fontes de emissão do escopo 1 e do escopo 2 e faz uma autodeclaração, né? Então, ela basicamente sabe que existem mais fontes de emissão do escopo 1 e escopo 2, ela entende que não é momento de fazer essa contabilização e ela faz uma emissão de uma autodeclaração. Então, é totalmente responsabilidade da empresa. A categoria prata é quando ela inclui todas as emissões do escopo 1 e escopo 2, e o escopo 3 é opcional, mas ela não contrata uma terceira parte para avaliar. É novamente uma autodeclaração. Então, a bronze, escopo 1 e escopo 2 incompleto, através de uma autodeclaração. A prata, escopo 1 e escopo 2 completos, como autodeclaração. E a categoria ouro, né, são os requisitos da categoria prata, ou seja, o escopo 1 e escopo 2 completos, e ter o seu inventário verificado por um órgão de verificação acreditado pelo Inmetro, na verdade pela CEGECTA do Inmetro, que é o caso nosso do BSI. Então, aqui passando para vocês rapidamente esse workflow, né? Então, como é que funciona? Há um requerimento da proposta, uma proposta de verificação, há a contratação, é feita uma reunião inicial, tem um plano de verificação. Eu estou correndo um pouco com isso, que mais à frente eu vou falar detalhadamente essas etapas, tá? É feita a verificação, é corrigido algum erro efetivamente do inventário,
tomada ações corretivas, emitido o relatório, a declaração e depois é publicado, é feita uma análise pelo pessoal do GHG Protocol e publicado na base. Tá? Aqui eu só dei um overview rápido desse workflow, mas eu vou detalhar um pouco mais à frente como é que isso funciona na prática. Tá? Aqui para vocês entenderem um pouquinho de qual foi o cenário brasileiro, então, por setores, né, nós tivemos 138 inventários publicados, né, no ano de 2018. Desses, o maior segmento que teve a emissão foram as indústrias de transformações, em torno de 47 inventários, a parte de eletricidade e gás em torno de 20, e em terceiro, atividades financeiras de seguro e serviços relacionados. Tá? Mas existem diversas outras áreas que fazem a sua publicação. Como eu comentei com vocês, a aderência a esse programa é totalmente voluntária. Tá? Aqui mais uma figura para mostrar para vocês onde tem a maior quantidade de empresas que fizeram inventário em 2018. Então, notoriamente, a gente vê que há uma concentração muito grande na região sudeste e na região sul. Né? Um pouco mais de volume na região nordeste e centro-oeste, um volume menor aí na região norte. Então, isso aí é para dar um overview para vocês como é que está o cenário Brasil, né? Que não vem se mudando muito, ou seja, a parte de indústrias muito mais focadas no eixo sul e sudeste. E agora sim eu vou detalhar para vocês a metodologia de verificação. Tá? Antes de começar a metodologia, repassar rapidamente alguns conceitos básicos. Né? Então, como eu falei para vocês, os gases de efeito estufa são diferentes dos gases poluentes. Né? O reporte das emissões ele é feito sempre na base de toneladas de carbono equivalente, ou seja, para se ter uma base comparativa. Todo o inventário ele deve ter um ano base. Esse ano base pode ser alterada por alguma alteração ou mudança na sua planta, como uma inserção de um novo processo que não existia, ou a ampliação e por aí vai. Né? Os inventários de gás de efeito estufa são divididos em 3 escopos. O escopo 1, as emissões diretas, aquelas que são geradas pela minha própria organização. O escopo 2, as emissões indiretas, como, por exemplo, energia que eu compro, utilidades que eu compro, coisas que estão no meu processo, mas não são geradas por mim diretamente, por isso são chamadas indiretas. E a de terceiros, muito relacionada a transporte, viagens, transporte de produto, transporte de resíduos para destinação final, né? E também transporte de funcionários, tá ok? E aí eu vou comentar com vocês sobre a metodologia, como é que funciona o processo de verificação desses inventários, tá? Então, para a gente iniciar, eu fiz o print do site do Inmetro, onde está nosso credenciamento aí desde 2014, credenciados para fazer a verificação de inventários de gás de efeito estufa. E o nosso processo ele se inicia na coleta de dados, tá? Onde basicamente nós precisamos de dados cadastrais da organização, né? Saber qual é a ferramenta que vocês utilizam, né? Eu passei rapidamente porque pouquíssimas empresas utilizam a 14064. A 14064 é uma norma de gestão que fala sobre a parte de inventário de gás de efeito estufa. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro para vocês, essa norma não é certificável, ela é uma norma de referência. Não existe certificação da ISO 14064. Se algum de vocês achar um certificado de 14064 emitido, esse certificado é fake. Essa norma ela é uma norma de referência, né, que ajuda as organizações a fazer a gestão do seu inventário. O que acontece? Essa norma, como uma norma de gestão, ela fala de controle de documentos, controle de registros e por aí vai, né? É como se fosse, por exemplo, uma ISO 9000 ou uma ISO 14000. Em algum momento ela fala que você deve contabilizar suas emissões, né?
E a ferramenta a ser utilizada para contabilização, ela é da organização, tá? Hoje, mais de 95% dos inventários que o BSI faz verificação utilizam o quê? A planilha do GHG Protocol, onde, só para fazer um refresh para vocês, onde nós temos os fatores de conversão alinhados ao cenário brasileiro. Por que isso, né? Por que é alinhado ao cenário brasileiro? Quando você pega a China, mais de 50% da energia elétrica gerada na China é através de termoelétrica, ou seja, é uma base suja, uma base que tem grande potencial de emissão de gás de efeito estufa. Por exemplo, a queima de carvão ou queima de madeira, né? No Brasil não, a gente tem a grande parte da produção do Brasil, ela vem oriunda de fontes renováveis, por exemplo, hidrelétrica, né? Ou eólico e por aí vai. O que acontece? Se eu colocasse o fator de emissão de quilowatt-hora da China aqui no Brasil, eu teria uma emissão muito maior, porque a nossa matriz energética é muito mais limpa do que a matriz energética, por exemplo, da China. Então, a grande maioria dos inventários utiliza o GHG Protocol como ferramenta, tá ok? Aí nós temos um questionamento sobre os escopos, temos uma questão aí dos gases e depois tem um detalhamento mais sobre a emissão do escopo 3. Então, o start do processo de solicitação de cotação é feito esse questionário, que ele é base, nós somos auditados pelo SEGECRE em relação a isso, e ele é base para a gente poder fazer a nossa proposta comercial. Então, imaginando que a proposta comercial foi emitida, foi tudo assinado, a gente tem as etapas, que são a metodologia que está detalhada aqui, né? Então, aqui eu não vou falar com vocês, eu vou passar aqui para o próximo slide, onde eu tenho o detalhamento da etapa 1. Etapa 1, análise estratégica. Basicamente, eu vou fazer um desk review, ou seja, eu vou fazer uma auditoria remota. Eu vou receber o seu inventário, eu vou receber a sua planilha de cálculo, como eu falei para vocês, a grande maioria das organizações utiliza o GHG Protocol, e eu vou fazer uma análise crítica se efetivamente você está utilizando fatores de emissão corretos, e o principal, né, é o que a gente fala de transparência, né? Se você está inventariando efetivamente as emissões de porte, né? Então, por exemplo, uma indústria de transformação de alumínio, que é um dos processos que mais consome energia elétrica. Você me fala que está inventariando o consumo de energia elétrica do escritório e deixando para trás o da fábrica. Não faz o menor sentido, tá? Então, essa auditoria ela é feita remota e ela é base para quê? Para que o auditor faça como se fosse um checklist, eu não gosto de usar muito a palavra checklist, mas faz o quê? Uma trilha para que seja feito o quê? A auditoria em loco, né? Então é feito o quê? A realização da verificação, né? A gente vai em loco fazer toda a parte de análise, né? Identificar efetivamente algumas oportunidades de melhoria, né? Que se possa ter, né? E eventuais não conformidades também. Se tiver algum desvio que não for detectado, que não for resolvido durante o processo de auditoria em loco, né, há a possibilidade do follow-up. Na história do BSI, a gente não teve nenhum caso até hoje que não se teve solução de qualquer desvio durante o processo de auditoria em loco, tá? Essa auditoria ela é um pouco diferente de uma auditoria de ISO 9000. Então, o que acontece? Se tem alguma dúvida em relação a isso, a gente sempre trabalha de forma mais conservadora, né? Então, se você não tem um registro, você não pode colocar isso dentro do seu inventário, tá? No BSI, desde que eu estou trabalhando aqui, desde 2014, a gente não teve nenhum caso que eu precisei voltar na organização para poder finalizar a parte de campo, tá? É claro que tem que se ter isso, porque a gente trabalha dentro de critérios técnicos e vocês estão contratando o quê? Uma opinião técnica independente. Vocês não estão contratando a emissão de uma declaração.
Se não tiver ok, o que a gente verificar, a gente não vai fazer a emissão. Aí nós temos a próxima etapa, que é muito importante e que dá maior credibilidade, maior laço para os nossos serviços, que é a parte de verificação interna. Tá? Então, uma equipe ou um verificador tão qualificado quanto aquele que conduziu o processo de verificação, mas que não participou em nenhuma etapa do processo, vai analisar todo o processo. Desde aquele primeiro questionário que eu mostrei para vocês, a assinatura da proposta, a definição de amostragem do escopo, o relatório de auditoria, o relatório o inventário de vocês, a planilha, para o quê? Para atestar que nenhuma etapa foi pulada. Tá? Na etapa 4, que a gente está quase já terminando, efetivamente é a parte de... Foi feita a verificação em campo, primeiro, né? Foi feita a análise documental, preparada a verificação de campo, fomos para a verificação de campo, os problemas foram dirimidos, uma equipe independente interna do BSI analisou todo o processo e aí deu o ok para quê? Para que se tenha a emissão do relatório final de verificação e a emissão da declaração final de verificação. Então, basicamente, ela vai ter a descrição do escopo, né? Então, quais são os escopos? Escopo 1, 2 e 3. Qual é o nível de precisão que foi empregado nessa verificação, se foi limitado ou razoável. E a conclusão sobre a quantificação ou limitação dos inventários. Tá? O BSI ele tem uma prática muito interessante. O BSI não emite um certificado simples, né? O modelo de emissão do BSI tem a primeira página, que você tem as emissões por escopo, então escopo 1, escopo 2 e os dados da empresa. E nós temos na segunda parte, praticamente, todo o detalhamento dos documentos que foram verificados, os sites que foram analisados e assim sucessivamente. Então, a gente brinca que o pessoal desse setor dá muito valor ao nosso certificado, que com base nesse certificado, ele consegue efetivamente verificar aí tudo que a gente auditou e quais foram os tipos de relatório, qual foi a versão de relatório, qual foi a versão de planilha e assim por diante. Então, isso dá muita credibilidade. Então, só passando para vocês, novamente, as etapas para a gente poder fechar essa parte e caminhar para o nosso final do nosso webinar, tá? As etapas são a coleta de dados, emissão de proposta, assinatura de proposta, para aí sim, receber o inventário, fazer uma análise documental, ir a campo, verificar se aquilo que estava na documentação está contento, fazer uma verificação das evidências, né? Então, se você falou que você consumiu 1.000 litros de gasolina, né? Eu vou verificar se eu tenho evidências, notas fiscais que comprovem isso e assim por diante. Finalizado e qualquer desvio é dirimido durante o processo. Se houver necessidade, nós vamos voltar, mas como eu comentei com vocês, a gente não tem histórico disso, né? E aí nós passamos o processo por uma verificação independente, dando maior credibilidade, e fazemos a emissão desse tipo de declaração, onde na primeira página você vai ter suas emissões e na segunda página você tem um maior detalhamento. Tá? Aqui eu tenho os meus contatos, né? Esse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar isso depois. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, os meus contatos estão aí, né? E deixa eu tirar as últimas dúvidas aqui. O Cleiton colocou, em referente ao consumo de óleo para efeitos de cálculo do gás de efeito estufa, considera os volumes que eu comprei no ano. Você vai considerar, Cleiton, o volume que você comprou no período que você quer inventariar. Geralmente, os inventários, eles ocorrem de janeiro a dezembro. Tá? Mas existe, por exemplo, no setor álcool sucroeiro, você tem basicamente o que? A safra.
Então, existem alguns inventários que começam em abril e vão a abril, e por aí, e assim por diante. Mas, basicamente, sim, é o que você comprou durante o período que você está lá. E aqui, para a gente finalizar, estão todas as nossas redes sociais do BSI, né? Então, nas redes sociais do BSI, vocês vão receber outros convites e vão ter novidades sobre a parte de gestão. Então, sigam a gente nas redes sociais para que vocês tenham outras oportunidades aí para vários webinars que a gente vai realizar durante o ano, tá bom? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Nós temos ainda 2 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser digitar, né? O Otávio está fazendo uma pergunta aqui para mim, se eu tenho como informar uma média de valor. Otávio, na verdade, sem os dados, eu não tenho muito como preconizar. Eu vou te dar uma ordem de grandeza. Nós temos inventários, verificações de inventário de 10 mil até 150 mil reais. Vai depender do pote, número de sites e assim por diante, né? Então, eu não tenho muito como precificar. Existem valores menores do que 10 mil, valores maiores de 150 mil. O range é muito grande porque eu preciso de requisitos técnicos, né, para tomada de decisão, definição de amostragem e assim por diante, tá? Então, Bruno, fica à vontade aí para poder fazer o encerramento e muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado pela participação de vocês. Fiquem, como o Léo disse, atentos aí às nossas redes sociais, aos nossos comunicados e e-mail para saber dos próximos webinars. A gente tem uma agenda bem extensa para esse ano, vocês serão avisados em breve. A gravação deste webinar estará disponível em alguns dias. Todos os que responderem à pesquisa de satisfação que inicia na sequência vai receber o link para fazer o download da gravação, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham aproveitado e até o próximo webinar.